Pessoal, já comentava com vocês no vídeo anterior a esse a respeito da eleição no Senado. Que vergonha! E o barro? Barro, quero dizer, alguns fizeram algumas associações, não é com aquilo, tá? O barro, quando eu quero dizer, eu estou me referindo ao material humano e político com o qual tem que se construir a política no Brasil. E aquilo que está lá. E aquilo que está lá hoje foi realmente uma vergonha. Eu não preciso falar muito, vocês acompanharam. Onde tem 81 votos, aparecem 82, e isto é o Senado da República Brasileira. Isto é onde se supõe que esteja o creme, a elite da representação política, as personalidades do mundo da política mais veteranas, um senador, até hoje o nome senador tem essa acepção de alguém que tem cultura, experiência política, racionalidade, capacidade de compromisso e sabe fazer política. Vocês viram tudo isso hoje nessa reunião do Senado? Eu não vi. Eu vi em boa parte um baixíssimo nível dos discursos, a ponto de um veterano como Renan Calheiros parecer ser dono de alguma retórica. Quando a gente acha que Renan Calheiros possui dons de retórica, é que nós estamos vendo em que estado está o tipo de orador, o tipo de discurso político que a gente vê no legislativo brasileiro. Aliás, em termos de homens de tribuna e mulheres de tribuna capazes de, através de um discurso que ficará para os anais dos trabalhos legislativos, deixar uma impressão, de legislatura em legislatura no Brasil o nível vem só caindo. Mas vamos fechar o parênteses por aí e voltar ao que aconteceu. O que aconteceu foi uma vitória incontestável da operação política do governo Jair Bolsonaro, que declarou Renan Calheiros como um presidente do Senado inaceitável e, de fato, Renan Calheiros, pelo que ele significa, pela figura política dele, pelo que ele traz de associação com a política não só velha, mas com a política podre, para um governo que foi eleito por uma onda de transformação, ter Renan Calheiros como presidente do Senado, presidente do Congresso, como vocês viram, sobretudo no episódio do impeachment da Dilma, é uma figura de extraordinária importância e relevância. Era inaceitável essa figura para o governo Jair Bolsonaro. Então não se podia pensar na hipótese de Renan Calheiros conseguir a reeleição no Senado. Montou-se uma operação de interferência direta dentro do Senado. Resultou numa vitória no curto prazo, mas aqui eu vou contrariar alguns de vocês que ficaram muito satisfeitos em ver a derrota de Renan Calheiros. Eu quero me referir a um outro problema. Observem como boa parte dos discursos dos senadores, mesmo esses discursos ruins aos quais eu me referi, eles reagem do ponto de vista de uma instituição. O Senado não é simplesmente um ajuntamento de representantes eleitos nos estados brasileiros, 3 por estado, como vocês sabem. O Senado é uma instituição importantíssima. Vários deles se referiram à história do Senado na política brasileira, que vem antes da República e que tem uma tradição enorme, como sendo uma instância da atividade política brasileira ligada realmente à discussão em nível um pouco, mais elaborado. Nada disso tem acontecido, mas eu estou falando é como eles se entendem. E essa interferência do Executivo no Senado, vocês vão se perguntar, não é o que o Jair Bolsonaro tinha que fazer? Dava para segurar um cara como Renan Calheiros, presidente do Senado? Não era necessário realmente montar o circo, e montar um tremendo circo, montar um circo que fosse para não deixar esse cara lá? Aí é que vem as consequências políticas. A reação do Senado ao que aconteceu será uma reação institucional. Aguardem. Vários desses discursos, eu volto ao ponto do meu raciocínio, indicam isso, indicam a compreensão do Senado como uma esfera própria. Vejam, o Supremo se enrolou nessa história, se enrolou no intervencionismo direto, há um conflito de poderes ali evidente, há de novo um tipo de submissão do Senado ao Supremo através de uma decisão monocrática do presidente atual Dias Toffoli. Tudo isso cria um caldo de cultura político difícil. Se a vitória é comemorada neste momento pelos operadores políticos Jair Bolsonaro, eu, como analista político, me arrisco a dizer que essa vitória trará consequências salgadas. O Senado se tornará um lugar mais difícil e não provavelmente um lugar mais fácil para tratar das transformações e reformas que interessam ao governo e, por tabela, interessam também ao Brasil. E por que eu estou dizendo isso?
Porque a noção que o Senado deixou nessa vergonhosa jornada de quase 48 horas é de uma instituição desmoralizada, subordinada a forças de fora, seja o executivo, seja o judiciário, incapaz de se articular do ponto de vista realmente programático e político, e isto, por incrível que pareça, eu espero que vocês reconheçam, porque a minha perspectiva é de um prazo um pouquinho mais adiante. Isto é ruim para qualquer governo, não é bom. É melhor ter uma situação próxima como a da Câmara dos Deputados. Veja, tudo transcorreu ali na santa paz e calma. Rodrigo Maia é da nova política, vocês diriam, e eu dizia isso no comentário anterior. Que importa? O que importa é saber quem opera as reformas e as transformações. E a Câmara ganha, digamos, uma coerência, uma consistência que não se transforma automaticamente em oposição ao governo, nem em apoio ao governo, mas se transforma numa instituição capaz de levar adiante as alterações legislativas necessárias. Não é o mesmo que a gente pode falar do Senado hoje. O governo Jair Bolsonaro está de fato agora começando. A relação dele com o Congresso está de fato agora começando. Eu vinha dizendo isso para vocês no final do ano passado, não vai ser uma relação fácil. O tipo de pressão e contrapressão vai gerar uma série de turbulências políticas. Nós vamos ver uma pauta muito importante ainda no judiciário, que tem a ver com boa parte das reformas, sobretudo nas questões de valores, mas isso fica, já falei um pouco demais hoje, por uma próxima ocasião. Meu grande agradecimento a vocês, não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.